Hoje eu tenho uma honra de apresentar nos livros que lhe indico este livro aqui, que o título é O que eles pensam de Rubem Alves. Rubem Alves foi professor emérito da Unicamp de Campinas, lá no Departamento de Educação, e o organizador desta obra, que foi editado pela editora Paulus, que inclusive é uma editora que eu tenho 3 livros escritos por esta editora. A Paulus é uma referência que ela nasce de uma congregação religiosa católica, os paulinos, porém ela ampliou muito o seu leque de produção de literatura e de livros, tanto da linha infantil, infanto-juvenil, e também da linha científica, da psicologia, da sociologia e de religião. O Rubem Alves, sendo um dos maiores filósofos contemporâneos do Brasil, ele que é doutor em Princeton, ele que sempre escrevia no caderno Ilustrados da Folha de São Paulo, ele tinha uma coluna lá, semanal, e com dezenas de livros, na qual eu posso dizer que li pelo menos 80% da obra de Rubem Alves. Vamos dizer que o Rubem Alves é um dos filósofos que conseguiu trazer a filosofia numa linguagem contemporânea, de fácil acesso ao público leigo, que não tem o conhecimento da filosofia profunda, e ao mesmo tempo com a poética e a literatura gostosa que ele sempre teve, trazendo através de crônicas, através de textos curtos, cenas do cotidiano para se pensar a filosofia no cotidiano. O Rubem Alves é de fato um dos filósofos do Brasil que mais eu indico para pessoas que precisam de um texto que faz pensar, mas ao mesmo tempo que não tem aquela conotação acadêmica. E o nosso amigo, meu amigo particular, pessoal, que é o Antônio Vidal Nunes, professor, doutor do curso de Filosofia na Universidade Federal do Espírito Santo, que é aqui em Vitória, onde eu resido. O Vidal, eu conhecia ele há um bom tempo, como ele pesquisador e professor de filosofia. E o Vidal foi o primeiro filósofo no Brasil a defender uma tese de doutorado a partir da obra de Rubem Alves. Enquanto fora do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, outras pessoas já tinham pesquisado a obra de Rubem Alves e já tinham feito textos e teses de doutorado, pós-doutorado na obra de Rubem Alves. O Antônio Nunes Vidal, nosso querido Vidal, ele foi o primeiro a fazer o trabalho em cima da obra de Rubem Alves. E Rubem Alves era um orientador dele lá na Unicamp. E eu conheci o Vidal assim, pessoalmente, junto com o Rubem Alves, no lançamento de um livro do Rubem Alves pela editora Papyrus, numa livraria, na livraria da Papyrus, lá em Campinas. Então nós temos uma trajetória muito forte. Eu pude conviver com o Rubem Alves quando, no ano de 2000, no dia do meu aniversário, 9 de junho, eu pude levar Rubem Alves na cidade de São Mateus, no norte do estado do Espírito Santo, que era uma cidade que eu residia. E esse evento foi muito marcante, porque nós fizemos a primeira semana Rubem Alves no Brasil, com a presença do Vidal, que é o organizador desse livro. E este livro é muito delicioso, porque são vários estudiosos, pensadores, que falam sobre a obra de Rubem Alves, o que eles pensam de Rubem Alves. Porque nas ciências humanas, muita gente que é ligado aos movimentos sociais, que tem uma praxis, quer dizer, que tem um desenvolvimento da teoria no meio acadêmico e ao mesmo tempo uma ação no social, degustavam também do pensamento de Rubem Alves, porque ele é muito lúcido, muito esclarecedor, e ele faz com que, diante de situações de desagravos, diante de situações de crises sociais, pessoais, familiares, religiosas, ele faz com que a gente pense de forma poética, fazendo assim reacender a ternura em momentos de crise, de crueldade, de aridez.
porque o Rubem no passado ele foi pastor presbiteriano, ele foi inclusive denunciado para o regime militar por membros da sua comunidade religiosa na época do regime militar, por isso que ele se exilou aos Estados Unidos, aí ele foi terminar o doutorado, mas essa questão religiosa dele é muito forte sem ele ser um pregador, sem ele ser uma autoajuda, ele traz a filosofia. E ele tem um pé muito forte na psicanálise. O Rubem, já em conversas pessoais com ele revelava que ele manuseava muito, durante um tempo ele manuseou as teorias de Melanie Klein, mas depois ele foi construindo um referencial. Inclusive o meu referencial da psicanálise contextualizada, que eu comecei a ter coragem de falar disso, de dizer que o meu método é psicanálise contextualizada, que eu sou um psicanalista que estou construindo uma forma de pensar e ser na América Latina a partir da minha prática, teve muito incentivo do Rubem Alves. E assim como esses pensadores que estão nesta obra aqui, você vai ver, se você for ler esse livro, vai identificar que o Rubem Alves influenciou muito na forma de ser e pensar na academia. O Vidal, por exemplo, ele é um professor da Universidade Federal, que é uma graça, é um dos poucos professores das universidades que eu conheço que incentiva os alunos a estudar, a pesquisar, a ganhar bolsa de pesquisa, que ele acompanha os alunos, ele orienta, ele tem prazer de ser um professor que orienta. Tem professor na universidade que tem prazer de derrubar o aluno, né? Meio daquela relação de inveja, aquele que às vezes não construiu uma grande obra, vai ser um professor doutor na universidade para ficar retalhando jovens talentos que emergem. E aí numa relação de inveja, muitas vezes o professor da universidade ele retalha, ele desconstrói muitos alunos com grandes potenciais. O Vidal, que é o organizador dessa obra, a gente inclusive tem uma prática em comum no movimento da Chiara Lubich, que é o movimento da unidade dos povos, né, da construção de uma sociedade do amor, que é o movimento dos focolares. A gente milita nesse movimento juntos, a gente sempre se reúne, então nós temos essa veia, que é uma veia religiosa, espiritual, mas supra-religiosa, supra-denominação religiosa. Ela vai bem além da questão simplesmente das instituições religiosas. É a construção de uma sociedade nos vínculos pelo amor fraterno. E o Rubem tinha muito disso, tem, né? Vamos dizer, o Rubem se imortaliza na sua obra. E aqui são vários os escritores que a gente vai ter contato, né? Tem uma lista enorme aqui de nomes interessantes, que o Gilberto Damiano ele era da Metodista de Piracicaba, o Júlio de Santana, o Regis de Moraes, Antônio Joaquim Severino, o Helber Scofano, quer dizer, são vários, o Leises James, o Homero Reis, olha quanta gente que tem aqui, o Carlos Rodrigues Brandão, o José Pacheco, de várias áreas de conhecimento das ciências humanas e que foram influenciados pelo Rubem Alves. Eu achei interessante essa obra que a editora lançou, né, a editora Paulus, e a magnífica ideia do Vidal de fazer a coletânea de várias pessoas que foram influenciadas por este grande pensador. Gente, esta obra vale a pena ler. E aí depois é lógico que ao ler as pessoas que beberam, degustaram do pensamento do Rubem Alves no Brasil e no mundo, você vai querer continuar lendo Rubem Alves sempre. Eu, particularmente, uso muito o Rubem Alves até como processo meditativo. Ele não é autoajuda, ele é filosófico. Ele faz pensar, ele cita a filosofia, ele constrói uma filosofia própria e ele vem com aquela leveza do ser, né? Aquela leveza da alma de um grande poeta que ele é, porque ele existe a partir da obra que ele deixou. Eu agradeço muito ao meu irmão Antônio Vidal, professor da Universidade Federal do Espírito Santo, professor doutor da filosofia, um filósofo que eu gosto muito, degusto muito das suas orientações, sempre peço orientação ao Vidal, e a gente tem esse papel em comum, né? Que é esse grande nome que nos sustenta na alma e no desejo de uma sociedade diferenciada, na esperança. Vamos dizer, Rubem Alves ele fomenta em nós a utopia pela unidade dos povos, a utopia pela sociedade do amor, a utopia por uma filosofia que constrói relações e não que destrói
culturas, mas sim que fortalece culturas, integra povos. Fica essa dica para você. Até lá!